Olá, boa noite. Tutameia está ao vivo nessa sexta-feira, 10 de julho, Dia Nacional de Luta pelo Fora Bolsonaro. A gente veio aqui contribuir com essa manifestação que está ocorrendo em todo o país, das mais diversas formas, em atos públicos, em performances públicas, para não dizer manifestações, porque são pequenos atos respeitando aí as diretrizes de isolamento, lives pela internet afora, né? E antes de a gente continuar, quer dizer, por que fora Bolsonaro, Eleonora? Puxa vida, porque não dá para viver, é um governo genocida. Nós estamos estamos chegando, né, 70 mil mortos, quer dizer, é um absurdo o que está acontecendo no Brasil. Uma pessoa que trabalha pela morte, tudo que faz é para destruir e para promover a morte no país. Quer dizer, é um governo genocida, é um governo que faz questão de adotar cotidianamente medidas contra o país, contra a população. Então, é uma situação absolutamente dramática que exige a saída desse governo para que a gente possa viver, para que o país possa voltar a viver, possa enfrentar essa pandemia, possa resolver os seus problemas, ou pelo menos encaminhar a solução dos seus problemas. Do jeito que está, a gente está caindo no precipício, não é, Rodolfo? Isso. O Bolsonaro é cúmplice da pandemia, é cúmplice do vírus. Ele trabalha para que a mortandade ou a ação do vírus contra a economia do país e contra o povo brasileiro seja mais efetiva. Toda a ação dele e de seu governo tem sido nesse sentido, de retardar a defesa do país. E é por isso que, antes de a gente continuar, nós queremos aqui manifestar a nossa solidariedade, nosso carinho, mandar nosso abraço para todas as famílias, familiares, parentes, amigos das vítimas do Covid, que chegam a 70 mil. Hoje deve passar de 70 mil, os números devem chegar a isso hoje. E não dá para naturalizar isso, não dá para normalizar isso. A Eleonora e eu estivemos fazendo hoje alguns cálculos sobre isso. Se fossem colocados em filas os caixões dessas 70 mil pessoas, daria para ir e voltar até São Roque. De São Paulo a São Roque seria a estrada lotada de caixões na ida e volta. Só para ter uma ideia do que é isso, né? Os números de ontem, os números do consórcio da imprensa, eles são divulgados às 8 da noite, então ainda são os números de ontem, né? O total de ontem era de 69.254 mortos, 1.759.103 casos. Para se ter uma ideia, isso aí significa, em números, em taxa, é uma taxa de cerca de 33,1 mortos por 100 mil habitantes. Só para comparar, a Argentina, em que o governo atuou decididamente para enfrentar a pandemia e para orientar corretamente a população no combate e na sua defesa contra a pandemia, o índice de mortes é de 3,8 por 100 mil habitantes. Repetindo, o Brasil é de 33,1 por 100 mil habitantes, a Argentina é de 3,8 mortes por 100 mil habitantes. Quer dizer, é o tamanho do desastre, né? É o tamanho do genocídio que está acontecendo. Essas mortes a gente está vendo, estão acontecendo nos bairros mais pobres da cidade, pegando mais negros, pegando mais vulneráveis, é no Brasil inteiro, né? E pegando os mais fracos, né? Então, é um absurdo que a gente não consiga, né, tirar esse sujeito que está promovendo essas mortes, porque ele está promovendo essas mortes ao não tomar medidas, ao boicotar o combate, né? Ele não só ele toma medidas
contra o combate, né? Contra a população, contra a vida. Então, é terrível o que está acontecendo com a gente, com o Brasil, né? E não precisava estar assim, né? A gente não precisava estar vivendo isso, basta que o governo tome as atitudes. A gente está vendo, inclusive no governo de São Paulo, na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo, onde, apesar do aumento de mortes, apesar desse número absurdo de mortes, as coisas estão abrindo, né? Está se flexibilizando o mínimo de quarentena que tinha, quando a necessidade era de justamente reforçar a quarentena, né? Seguir medidas de reforço à quarentena, o que significa também o governo prover às famílias, né, de dinheiro, de sustento, o que a gente está vendo que é absolutamente insuficiente. O governo está forçando as famílias a irem para a rua e a se infectarem e deixar a população totalmente vulnerável a essa pandemia. Por isso, então, essa manifestação hoje, que vai seguir amanhã, quando vai haver uma plenária virtual nacional, né? Essas manifestações em todo o país, a gente tem algumas fotos aí do dia, estão circulando em toda na internet afora, fotos, vídeos. É Brasília, né? Em Brasília, vocês têm aí, tem em Juí também uma manifestação, o pessoal botou as cruzes em frente à Havan, lá no interior do Rio Grande do Sul, aqui em São Paulo. A Havan, cujo dono, né, um dos donos, é um apoiador, né, de primeira hora do Bolsonaro. Aqui tem Floripa, né, foi uma manifestação que lembra isso, né, a morte. O Bolsonaro é isso, é a morte. E eu queria, então, trazer uma coisa que talvez tenha tido menos acesso, menos conhecimento, menos leitura nesses dias aí, uma reportagem do Eu País, um texto publicado no Eu País, que dá conta de como é mesquinho, malvado, perverso esse governo, contra a humanidade, contra o Brasil. Então, eu vou ler agora esse texto, que é o texto do Jamil Chad, foi publicado ontem no site do Eu País. O texto diz o seguinte, é de chorar. Cruzada ultraconservadora do Brasil na ONU, nas Nações Unidas, afeta até resolução contra a mutilação genital feminina. Após se aliar à Arábia Saudita contra a inclusão de educação sexual em resolução da ONU, delegação brasileira veta a expressão saúde reprodutiva em texto contra a ablação, que é a mutilação sexual feminina, isolando o país. Ou seja, o Brasil é contra a saúde reprodutiva, é isso? O Brasil não. O governo brasileiro, o governo Bolsonaro é contra a saúde reprodutiva. Ele é a favor do quê? Então, eu vou ler aqui o texto do Jamil Chad, de Genebra, 8 de julho. É um mergulho ideológico sem precedentes na diplomacia brasileira. O governo de Jair Bolsonaro, que já havia se aliado a países ultraconservadores como a Arábia Saudita para vetar a inclusão do termo educação sexual em uma resolução da ONU contra a discriminação de mulheres e meninas, agora se opõe a citar saúde sexual e reprodutiva num texto proposto por países africanos para banir a mutilação genital feminina. Ou seja, o governo brasileiro, os representantes do Brasil nas Nações Unidas são a favor da manutenção da mutilação genital feminina. É isso que acontece, é isso que os representantes do Brasil são a favor. Ainda que o governo brasileiro defenda lutar contra esse flagelo que atinge cerca de 3 milhões de meninas por ano, a conduta do Itamaraty vem sendo a de pedir a exclusão de qualquer referência ao acesso das mulheres à saúde sexual e reprodutiva. O temor da nova ultraconservadora representação do Brasil é que, no futuro, a expressão seja usada para justificar práticas de aborto. Então, para justificar a mutilação, pode, né? Os autores dos textos negam qualquer relação com a interrupção da gravidez e apontam que, no caso da mutilação, tal acesso
o acesso à saúde, pode significar a diferença entre a vida e a morte dessas mulheres. O posicionamento do governo brasileiro gerou a incompreensão de diplomatas estrangeiros e foi recebido com choque pelas demais delegações. Em Brasília, na sede de Itamaraty, as orientações dadas pela cúpula do Ministério também causaram indignação dos próprios funcionários na capital federal. A conduta também vem isolando o Brasil na América Latina, já que o Itamaraty agora é visto como retrógrado pelos países africanos e como bárbaro pelos governos europeus. O governo do esquerdista Andrés Manuel López Obrador do México, por exemplo, chegou a propor a garantia de direitos à saúde sexual para essas meninas submetidas à ablação genital, uma direção diametralmente oposta ao que os diplomatas brasileiros vêm sugerindo. O episódio que turva o debate da resolução contra a mutilação genital, prevista para ir a voto na semana que vem do Conselho de Direitos Humanos da ONU, está longe de ser inédito. E agora ele vai alinhavar aí uma série de outros posicionamentos do governo de Bolsonaro na ONU, posicionamentos não é contra os direitos humanos, é contra a humanidade. É contra a humanidade, é contra o ser humano. É a barbárie. É a barbárie. A guinada ultraconservadora do governo brasileiro vem sendo aplicada em diversas reuniões e propostas sobre debate nas Nações Unidas. O Itamaraty passou a traduzir em sua política externa uma visão em que só existe o sexo biológico e que não existiria consenso sobre o acesso à saúde sexual e reprodutiva. Termos como gênero e identidade já tinham também sido questionados. No entanto, o que surpreendeu os demais países é que, esse caso aí da mutilação genital feminina, todos os estudos apontam para a importância do tema da saúde sexual e reprodutiva, justamente no combate à mutilação genital, que é o corte ou a remoção deliberada de parte da genitália feminina externa, frequentemente de lábios vaginais e o clitóris. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 200 milhões de meninas e mulheres vivem em países que praticam a mutilação. A maioria das vítimas tem entre 0 e 15 anos de idade, e a prática é considerada violação de direitos humanos. E assim vai. Diga. Não, Diga aí. Para a agência e para especialistas, o acesso de mulheres à saúde sexual e reprodutiva, a que o Brasil se opõe, é um importante instrumento para garantir os direitos dessas meninas. Um estudo realizado em 2017, a Escola de Medicina Tropical de Liverpool indicou que aumentar a saúde sexual e reprodutiva de mulheres afetadas pela mutilação só será possível se tomadores de decisão colocarem isso como prioridade. Enfim, e daí ele vai o texto ainda é longo, eu vou parar por aqui. Só lembrar aqui que ele também a indignação com a guinada da diplomacia brasileira já havia aparecido nos últimos dias. Numa resolução que propõe uma luta contra a discriminação contra mulheres, o Itamaraty também levantou sua placa para dizer que não estava de acordo com os termos. O veto à luta contra a discriminação brasileira, foi apoiado por governos ultraconservadores e acusados de violação aos direitos das mulheres. Enfim, fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Mas diga, Leonardo. Não é isso, é uma posição, né, que vai de encontro a toda a tradição brasileira, toda a construção da democracia brasileira, né, desde a redemocratização, quer dizer, uma posição absolutamente contrária, né, aos direitos humanos, às mulheres, à civilização, e esse é mais um exemplo, né, das medidas absolutamente bárbaras que esse governo toma, os posicionamentos e as medidas absolutamente bárbaras que esse governo toma em relação à vida, em relação às pessoas. Então, realmente é fora Bolsonaro, não tem como. E a gente também tem que saudar aí os lutadores pela democracia, os tantos que estão aí participando desses atos, dessas manifestações, das formas mais
diferentes possíveis, né, muitos em condições adversas, muitos sofrendo na carne por isso, morrendo, sendo atacados, sendo vilipendiados aí, e lutadores que já não estão entre nós aí. Hoje faz um ano da morte do Paulo Henrique Amorim, que a gente saúda e manda nosso abraço a toda a família, aos milhares, milhões de amigos desse jornalista que foi um exemplo aí na luta contra o autoritarismo, né, pela democracia no Brasil aí. E hoje morreu num acidente de carro o ex-deputado Alfredo Sirquis, que foi um dos combatentes contra a ditadura, que pegou em armas para enfrentar a ditadura militar no Brasil. A Eleonora chegou a conversar bastante com ele, fez entrevistas com ele há algum tempo. Podia contar um pouco mais sobre quem é o autor de Sirquis, o Alfredo Sirquis, que militante aí do ele é muito Verde, né? Isso, ele é muito conhecido pela sua luta em torno da causa ambientalista. Ele chegou a coordenar a campanha de Marina Silva, né, numa das campanhas da presidência. Então ele trabalhou no Ministério, ele é muito ligado a essa questão do ambiente, mas no passado também ele teve uma trajetória muito importante na luta contra a ditadura, conforme o Rodolfo estava lembrando. Ele foi da VPR, enfim, ele teve participação nos sequestros, ele teve com o Carlos Lamarca, e depois ele foi para o Chile. Enfim, teve uma vida bastante intensa, né, pela redemocratização no Brasil contra a ditadura militar. Uma pena, muito triste a notícia da morte do Alfredo Sirquis. Muito jovem, né? Morreu com 69 anos. 69 anos, foi deputado federal. Enfim, E a gente quer render também a nossa homenagem ao Joaquim de Lucena, isso. Meu pai, que hoje se completam 2 anos de sua morte. Também uma vida aí dedicada à vida, né? Exatamente. E contra a ditadura. E com isso, a gente vai completando aqui a nossa conversa de hoje, e muito se fala aí, né, de que esse número de mortes, de casos de pessoas infectadas pelo Covid, parece que está se banalizando, naturalizando a barbárie, naturalizando a morte. Então, a gente quer, à guisa de encerramento aí, trazer um poema do Bertolt Brecht, que diz assim, é um trecho, né? Um trecho de um poema mais longo, mas é um trecho muito conhecido e que tem que estar sempre presente conosco, cada um de nós. Nós nos pedimos com insistência, nunca digam, isso é natural. Diante dos acontecimentos de cada dia, numa época em que corre o sangue, em que o arbitrário tem força de lei, em que a humanidade se desumaniza, não digam nunca, isso é natural, a fim de que nada passe por imutável. Fora Bolsonaro!